Você tem certeza de que vai para o céu quando morrer? Pare e pense, se a sua vida acabasse hoje, você estaria pronto para encontrar Deus face a face? A verdade é que milhões de pessoas que se dizem religiosas estão caminhando direto para a perdição, sem nem perceber. Elas vão à igreja, falam de fé, conhecem a Bíblia de cor, mas estão espiritualmente cegas. A salvação não depende apenas de rituais ou de boa intenção. Existem sinais claros, revelações espirituais que indicam se alguém está ou não no caminho da eternidade com Deus. E se você não souber identificar esses sinais, pode ser tarde demais. Neste vídeo, vou te mostrar os 6 sinais infalíveis de que uma pessoa está a caminho do céu. E não é aquilo que você imagina. O que você vai ouvir aqui pode abalar as suas certezas, mas também pode ser a virada espiritual que sua alma tanto precisa. A Bíblia é clara. Muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Mateus 22:14. Será que você está entre esses poucos? Ou será que sua fé virou rotina, sua oração ficou mecânica e sua adoração se perdeu no automático? Fique até o final, porque cada um desses sinais é baseado nas Escrituras, com aplicações práticas para transformar sua vida espiritual. E eu te garanto, o 6º sinal vai te impactar profundamente. Se você sentir que um deles se aplica à sua vida, é hora de se alinhar com o céu antes que seja tarde demais. Não é exagero. A eternidade da sua alma está em jogo. E antes da gente continuar, um pedido rápido, mas muito importante. A maioria das pessoas que assiste aos nossos vídeos ainda não está inscrita no canal. Se você ama conteúdos que fortalecem sua fé, sua espiritualidade e sua caminhada com Deus, clique agora em inscrever-se e ative o sininho. Assim, você não perde nenhum ensinamento sagrado que pode mudar o seu destino eterno. Faça parte dessa comunidade de fé que cresce a cada dia. Agora, prepare seu coração. O que você vai descobrir aqui pode ser a resposta de uma oração que você nem sabia que estava fazendo. Existe algo profundamente transformador em um coração que se rende de verdade à fé em Cristo. Não estou falando daquela fé superficial, que a gente carrega só de boca para fora, como quem veste uma camisa num dia e troca no outro. Estou falando de uma fé que muda o jeito de ver a vida, que altera a bússola da alma e coloca o Senhor no centro de tudo. Quando alguém se entrega assim, com sinceridade e sede pela verdade, algo muda no invisível. É como se os olhos do Espírito fossem abertos. A vida passa a ter outra cor, outro ritmo. E essa entrega, meu amigo, é o primeiro e mais essencial sinal de que o céu já começou a se desenhar dentro da pessoa. Sem fé viva em Cristo, todo o resto é fachada. Como disse o apóstolo Paulo em Efésios 2:8-9, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Essa fé, quando é verdadeira, não fica parada. Ela age, move, empurra para frente. É como um fogo que não se apaga, mesmo quando o vento sopra forte. Não é baseada em emoção, nem na religião herdada da família. Ela é fruto de um encontro real com a divindade, aquele momento íntimo em que a pessoa reconhece que precisa de salvação e que não pode mais caminhar sozinha. Já viu quando alguém passa por um momento de crise profunda, perde tudo e mesmo assim diz: "Foi aí que eu encontrei Deus"? Pois é. Às vezes é no deserto que o coração se rende de verdade. E nesse momento, o Espírito Santo começa a transformar aquela alma por dentro. A fé torna como uma âncora firme. Não resolve todos os problemas de uma hora para outra, mas sustenta. E sustenta com propósito. A Bíblia está cheia de histórias assim, mas uma das mais belas é a do ladrão na cruz. Ali, pendurado ao lado de Jesus, com a morte à porta, ele reconhece sua culpa, vê a inocência do Mestre e faz um pedido singelo:
Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lucas 23:42. Ele não tinha frequentado culto, não tinha seguido nenhuma doutrina, não tinha feito boas obras. Mas naquele instante, com fé pura e rendição sincera, ele foi acolhido no paraíso. Isso mostra o poder da fé genuína, aquela que brota do coração que reconhece sua necessidade da graça. A religião pode até ensinar os caminhos, mas é a fé que abre a porta da eternidade. O céu não é um prêmio por bom comportamento, é o lar de quem crê de verdade. E como aplicar isso na vida prática? Começa na intimidade. Reserve um momento no seu dia só para falar com Deus, sem fórmula mágica, sem repetições automáticas. Fale com Ele como quem conversa com um pai amoroso, porque é isso que Ele é. Ore com honestidade, mesmo que seja com palavras simples. Diga que você quer conhecê-lo, que deseja viver essa fé real, essa conexão viva com o sagrado, e vá à palavra. Leia os evangelhos, medite no que Jesus disse, observe como ele tratava as pessoas. A fé cresce quando alimentamos a alma com a verdade, e pouco a pouco ela se torna o alicerce de tudo, das decisões, dos relacionamentos, das lutas do dia a dia. Rendição a Cristo é mais do que aceitar uma crença. É permitir que o próprio Cristo habite no coração e conduza a vida. É andar com Ele mesmo quando o caminho está nublado, mesmo quando as respostas não vêm de imediato. Fé assim não é passiva. Ela é ativa, dinâmica, moldada pela revelação constante da presença divina. Quem tem um coração assim já começa a viver o céu aqui mesmo, porque sabe em quem tem crido. E esse é só o primeiro passo. Há ainda mais sinais que mostram quem está no caminho da salvação. E o próximo é um que mexe fundo com a alma. Se tem algo que o Espírito Santo vai despertando com o tempo na vida de quem caminha com fé, é essa consciência profunda do quanto ainda precisamos mudar. Arrependimento verdadeiro não é aquele sentimento passageiro de culpa, tipo quando a gente se sente mal por algo errado, mas logo esquece. Arrependimento de verdade é uma resposta espiritual à revelação de quem Deus é e de quem nós somos diante dele. É quando o coração se curva, não por medo de castigo, mas por amor à divindade. Não é só admitir o erro, é dar meia volta, mudar de direção, porque entende-se que aquele caminho já não condiz com o sagrado que agora habita dentro da alma. Como escreveu Davi no Salmo 51, depois de seu pecado: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmos 51, 10. E sabe, esse arrependimento não é um evento isolado. Ele precisa se tornar uma postura de vida, um exercício diário. Quem ama a Deus e valoriza a salvação, vai, aos poucos, desenvolvendo uma sensibilidade espiritual que incomoda diante do erro, mesmo que o erro pareça pequeno aos olhos humanos. É um processo, uma jornada de santificação onde cada passo importa. A religião muitas vezes ensina a evitar o pecado por medo do inferno, mas a verdadeira espiritualidade nos convida a evitá-lo por amor ao céu. E essa transformação não acontece da noite para o dia. É um caminho contínuo, como uma escultura sendo lapidada, onde cada dia o Espírito molda algo novo, limpa, cura, fortalece. A crença no poder da cruz é o que sustenta esse processo, e a oração se torna o lugar onde a alma se desnuda e se entrega para ser transformada. Quer ver um exemplo prático disso? Pensa em Pedro. Ele andava lado a lado com Jesus, viu milagres, ouviu ensinamentos que mudaram o mundo e, mesmo assim, negou o Mestre 3 vezes. Mas o que acontece depois? Lá em Lucas 22:62, diz que Pedro saiu e chorou amargamente. Aquilo não foi só tristeza, foi arrependimento verdadeiro. E esse arrependimento foi o ponto de partida para que ele se tornasse mais tarde um dos pilares da igreja.
Isso nos mostra que o arrependimento não nos define pelo erro, mas pela resposta que damos depois dele. Deus não rejeita quem se quebranta de verdade. Aliás, ele se aproxima ainda mais. Porque onde há rendição, há espaço para uma nova construção, uma nova identidade em Cristo. Na prática, esse estilo de vida arrependido se manifesta em atitudes bem simples, mas profundas. É quando você escolhe perdoar, mesmo tendo motivos para guardar mágoa. É quando você pede desculpas antes mesmo de ser cobrado. É quando você decide parar um hábito que sabe que entristece o coração de Deus, mesmo que ninguém esteja vendo. Tudo isso são expressões de uma espiritualidade madura, onde a doutrina não é apenas ensinada, mas vivida. E nesse processo, a oração tem um papel essencial. Ore pedindo discernimento, coragem para mudar e força para seguir. Use as Escrituras como... Leia textos como Romanos 12 e Filipenses 2 e vá se deixando moldar pelo Espírito que habita em você. Uma vida marcada por arrependimento e mudança contínua é uma vida em constante crescimento. É como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Salmos 1:3. Ela não é perfeita, mas está viva, crescendo, dando fruto. Quem caminha assim está em constante adoração, mesmo nos momentos de luta. O culto se torna diário, mesmo fora das paredes do templo. E aos poucos, o céu vai deixando de ser só um destino e passa a ser uma realidade presente, visível na forma como a pessoa vive, trata os outros e busca a santidade. Mas esse é apenas mais um passo. E há ainda outros sinais que mostram com clareza quem está no caminho da vida eterna. O próximo deles é uma fome que não passa e que transforma tudo ao redor. Há um tipo de sede que não se sacia com água nem com respostas fáceis. É a sede pela verdade eterna, aquela que só a palavra de Deus pode saciar. Quando alguém começa a desenvolver um amor genuíno pelas Escrituras, algo poderoso acontece no íntimo. É como se os olhos espirituais fossem sendo iluminados, pouco a pouco, por uma luz que nunca se apaga. Esse amor pela palavra não é apenas curiosidade ou hábito religioso. É paixão, é fome, é aquele desejo de abrir a Bíblia e encontrar ali não só doutrina, mas revelação viva. Como disse o salmista, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmos 119, 6:5. E é nesse amor crescente pela palavra que a fé se firma, a espiritualidade amadurece e o coração se alinha com os princípios eternos do reino. A diferença entre quem lê a Bíblia por obrigação e quem a ama de verdade é gritante. O primeiro lê para cumprir tabela espiritual. O segundo lê porque sabe que ali está o alimento da alma. Quando uma pessoa se apaixona pelas Escrituras, ela começa a enxergar a vida com os olhos do céu. Tudo ganha outro significado. Um simples versículo pode trazer consolo num momento difícil, ou direção em uma decisão importante. O texto não fica preso nas páginas. Ele salta, entra no coração, molda atitudes. E isso é fruto do Espírito. A divindade usa a palavra como ferramenta para esculpir em nós o caráter de Cristo. Por isso, quanto mais alguém mergulha nas Escrituras, mais ela se afasta da religiosidade vazia e se aproxima da espiritualidade genuína, daquela que transforma de dentro para fora. Um exemplo marcante é o de Josué. Ao assumir a liderança de Israel, Deus lhe dá uma instrução clara. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Josué 1:8. Repara que não bastava conhecer. Era preciso meditar, viver, praticar. E foi essa conexão profunda com a palavra que deu a ele a sabedoria e coragem para conduzir o povo rumo à terra prometida. O mesmo se aplica hoje. Quem deseja viver os princípios do reino precisa conhecer esses princípios.
E eles não vêm do achismo nem da tradição humana. Eles estão ali, revelados nas Escrituras, esperando serem descobertos por corações sedentos. Ler a Bíblia não é um dever, é um privilégio. É estar face a face com a revelação do próprio Deus. E como desenvolver esse amor pela palavra? Começa com constância. Separe um tempo do dia, mesmo que breve, para ler com calma, sem pressa. Use planos de leitura, anote o que Deus falar com você, compartilhe com alguém o que tocou seu coração. E ore antes de abrir a Bíblia. Peça ao Espírito Santo, fala comigo, abre meus olhos, ensina-me, porque a leitura espiritual é diferente da leitura comum. É uma adoração silenciosa, uma entrega. E quanto mais você pratica, mais o coração se afeiçoa àquele livro que não é só um livro. É pão, espada, semente e fogo. Um exemplo prático. Ao ler os evangelhos, sublinhe tudo o que Jesus fala sobre perdão, generosidade e compaixão. Depois, escolha aplicar uma dessas lições no seu dia. A palavra só cumpre seu papel quando sai do papel e entra na ação. Esse amor pela palavra vai gerando algo lindo, um alinhamento natural com os princípios do céu. O certo deixa de ser peso e passa a ser prazer. A vontade de Deus começa a se tornar mais desejável do que a própria vontade. O culto, nesse caso, não é só um evento semanal, mas um estilo de vida moldado pela verdade sagrada. E é aí que a fé ganha musculatura, que a crença se torna prática e que a salvação se manifesta nas pequenas atitudes. Mas isso não para por aqui, porque quem ama a palavra logo começa a dar frutos visíveis. E é justamente sobre esses frutos que vamos falar no próximo sinal. A transformação espiritual verdadeira não é silenciosa por muito tempo, mas cedo ou mais tarde, ela grita através da vida da pessoa. É impossível caminhar com Cristo, se alimentar da palavra, orar com sinceridade e permanecer o mesmo. A fé, quando é real, se manifesta. Não fica só no discurso religioso ou na aparência devota. Ela floresce em atitudes concretas. Paciência, onde antes havia irritação, generosidade, onde havia egoísmo, domínio próprio, onde antes reinava o impulso. Esses são os frutos do Espírito, e Paulo os descreve claramente em Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Note que ele diz fruto no singular, porque é um só, com múltiplas expressões. É um caráter transformado refletindo a natureza da divindade. E veja, esses frutos não aparecem porque a pessoa se esforça para ser boazinha. Eles são consequência natural de uma vida rendida a Deus, de um coração que pratica a adoração verdadeira e caminha em oração constante. É como uma árvore saudável. Ela não se esforça para dar fruto. Ela simplesmente dá, porque está enraizada em terra boa. Jesus usou essa imagem em Mateus 7,16. Pelos seus frutos os conhecereis. Isso quer dizer que não adianta conhecer toda a doutrina, frequentar todos os cultos, citar versículos de cor. Se os frutos não aparecem, algo está fora do lugar. A espiritualidade genuína não é algo que se ostenta. Ela se revela nas atitudes mais simples, no modo como você trata o garçom, o vizinho difícil, o familiar que te magoou. Talvez o exemplo mais forte de frutos visíveis na Bíblia seja o de Zaqueu. Aquele cobrador de impostos, corrupto e rejeitado por todos, teve um encontro com Jesus e, pronto, a fé que nasceu nele foi tão poderosa que se traduziu imediatamente em ações concretas. Ele declarou: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se extorquir alguém, vou devolver 4 vezes mais. Lucas 19:8. Ele não fez isso para ganhar pontos com Deus. Ele fez porque foi transformado por dentro. Essa é a diferença. A religião tenta moldar o exterior. A salvação muda o coração, e o coração transforma o exterior.
E quando isso acontece, a comunidade percebe. As pessoas notam. A mudança é visível, porque reflete a luz que agora habita dentro da pessoa. Você pode começar a observar esses frutos na sua própria vida, ali no cotidiano mesmo. Quando algo te irrita, sua reação é a mesma de antes. Quando você é tentado a agir de forma egoísta, o que vence em você? A carne ou o espírito? Essas pequenas vitórias são sinais de que há algo novo crescendo em seu interior. E se ainda não vê tantos frutos quanto gostaria, não se culpe. Apenas se aprofunde mais em Deus. Ore, jejue, leia a palavra com mais intenção. Participe de momentos de culto com o coração aberto. Porque quanto mais você se aproxima da divindade, mais o Espírito opera transformação. E transformação verdadeira, com o tempo, sempre dá fruto. É inevitável. É sagrado. Frutos espirituais não são diplomas, são testemunhos vivos. São a resposta da alma à presença de Deus. E quem começa a frutificar nesse nível, inevitavelmente começa a atrair outros para perto da luz. A vida se torna um culto em movimento, uma adoração que respira, um reflexo visível da salvação. E o céu começa a se manifestar não só como destino, presença ativa, mas como agora. Mas há um sinal que sustenta todos esses frutos e os mantém vivos: o compromisso fiel com a caminhada espiritual. Existe algo poderoso em permanecer firme, mesmo quando ninguém está olhando. O compromisso fiel com a caminhada cristã é mais do que frequentar cultos aos domingos ou repetir frases bonitas nas redes sociais. É um pacto silencioso entre a alma e a divindade, selado no íntimo do coração. Esse compromisso se revela nas decisões diárias, na persistência diante das lutas e na obediência mesmo quando o coração vacila. É o tipo de fidelidade que não depende de aplausos, nem de reconhecimento. Ela nasce do amor genuíno por Deus e pela salvação que Ele concedeu. Como Paulo exorta em 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Essa fidelidade é o que sustenta a fé quando os ventos contrários sopram. Porque a espiritualidade verdadeira se mede nos dias bons, mas sim nas tempestades. Quando tudo parece desabar, é o compromisso com a palavra, a oração e os princípios do reino que mantém o cristão de pé. Já reparou como muitos começam bem, cheios de entusiasmo, mas aos poucos vão se afastando? Isso acontece porque a caminhada cristã exige constância, não apenas empolgação. É como correr uma maratona. O início é animado, mas é a perseverança que leva até o fim. O próprio Jesus alertou que aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, 13. O reino de Deus não é para os inconstantes, mas para os que amam até o último suspiro. E aqui entra um detalhe importante. Compromisso fiel não significa perfeição. Ninguém caminha sem tropeçar, mas os comprometidos se levantam, se arrependem e seguem. É nesse ponto que a oração se torna vital. Orar todos os dias, mesmo quando não sente vontade, mesmo quando tudo parece seco, é uma forma de dizer: Senhor, ainda estou aqui, não desisti. É no secreto que a força espiritual é renovada. É ali que a adoração verdadeira nasce. Um exemplo bíblico forte é o de Daniel. Mesmo sabendo que seria jogado na cova dos leões, ele manteve sua rotina de oração. Daniel 6:10. Isso é compromisso. Isso é fé que não negocia valores. Isso é espiritualidade que transcende as circunstâncias. Na prática, essa fidelidade se expressa em atitudes constantes. É escolher viver os ensinamentos de Jesus, mesmo quando o mundo diz o contrário. É manter a ética no trabalho, mesmo que ninguém fiscalize. É investir tempo nas disciplinas espirituais, leitura bíblica, comunhão com os irmãos, serviço aos necessitados.
mesmo quando seria mais fácil se acomodar. A religião pode te levar até a porta, mas é o compromisso que te mantém dentro. Porque não se trata de seguir regras por medo do inferno, mas de viver em resposta à graça recebida. É como diz Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando a si mesmos. Quem caminha assim, com fidelidade, não se perde nas distrações do mundo. Mantém o olhar no céu, os pés firmes na rocha e o coração pulsando pelo reino. E esse tipo de pessoa inspira outros, carrega uma presença diferente, uma autoridade espiritual que não vem de títulos, mas de entrega. O culto não termina no amém do pastor. Ele continua na vida que reflete o caráter de Cristo todos os dias. E à medida que esse compromisso se aprofunda, o cristão vai descobrindo uma nova fome, uma sede que não passa, um desejo ardente por mais de Deus. Existe algo que o tempo não consegue apagar, o anseio da alma por seu Criador. Por mais que tentemos preencher esse vazio com distrações, conquistas ou até com religiosidade, nada é tão satisfatório quanto a presença de Deus. E quando uma pessoa começa a desejar essa presença de forma real, intensa, diária, isso é um sinal dos céus. Não estamos falando de uma emoção passageira ou de um arrepio durante o culto. Estamos falando de uma sede que cresce a cada oração, um amor que arde quando a alma se dobra diante da divindade. O salmista expressou isso com perfeição. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e verei a face de Deus? Salmos 42:2. Essa sede é um indício de salvação viva, de uma fé que clama por mais do que bênçãos, clama por comunhão. O desejo pela presença de Deus não surge da noite para o dia. Ele vai sendo despertado conforme a pessoa se aproxima, se entrega, se dispõe a ouvir a voz suave do Espírito. É fruto de intimidade, e quanto mais o coração se alinha com o sagrado, mais se desapega das coisas passageiras e fúteis. A espiritualidade autêntica começa a substituir o desejo por aplausos, status ou sucesso terreno por um anseio silencioso, estar com Deus. É o tipo de sentimento que fez Paulo declarar: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1:21. Isso não significa desprezar a vida, mas viver com os olhos voltados para a eternidade. O céu deixa de ser só um conceito religioso e passa a ser o lar desejado, o abraço esperado, o descanso final. E quando alguém vive com esse foco, tudo muda, as prioridades se ajustam, os relacionamentos ganham um novo significado e até as provações são vistas com outros olhos. Porque quem deseja a presença de Deus acima de tudo, aprende a ver a mão dele até nas lágrimas. Essa é uma característica marcante de quem está a caminho do céu. Não vive apenas pelo agora, vive pela eternidade. E não se contenta com visitas ocasionais ao sagrado. Quer habitar ali todos os dias. A adoração não é mais só um momento no culto, mas um estado constante da alma. A oração não é mais uma rotina religiosa, mas uma conversa íntima com o Pai. E a vida se torna uma preparação diária para o grande encontro. Na prática, esse desejo se manifesta em pequenas atitudes que revelam um coração rendido. Acordar e dizer: Espírito Santo, fica comigo hoje. Ir dormir agradecendo por cada instante ao lado dele. Escolher momentos de silêncio para ouvir sua voz. Jejuar, não apenas por pedidos, por fome de mais dele. Ler a palavra não como quem cumpre uma obrigação, mas como quem procura uma carta de amor. Buscar momentos de solitude para se derramar, chorar, rir, descansar nos braços do Pai. É nesse espaço íntimo que a salvação floresce, a fé amadurece e a alma se prepara para o eterno. Porque quem deseja a presença, deseja também o dono da presença. E esse amor é irresistível. No fim das contas, esse desejo profundo pela presença de Deus
É o maior sinal de que o céu não será um lugar estranho para aquela alma, porque ela já vive como cidadã de lá. A eternidade não será uma surpresa, mas a continuação de uma caminhada que começou aqui. E esse tipo de vida, centrada na fé, firmada na revelação, nutrida pela oração e expressa em adoração, é a prova viva de que a salvação é real. Quem vive assim já está, de certo modo, com os pés no céu. E a alma já dança no ritmo da eternidade. E agora eu te pergunto, qual desses sinais você mais identificou na sua vida espiritual? Ou será que você percebeu que ainda precisa buscar alguns deles com mais profundidade? Me conta aqui nos comentários. Quero muito saber como essa mensagem falou ao seu coração. Sua experiência pode inspirar outras pessoas também? Se essa palavra tocou você de alguma forma, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim, você não perde nenhum dos próximos conteúdos que, com a ajuda de Deus, podem transformar sua fé e seu destino eterno. Isso é muito importante. E aproveita, já clica no próximo vídeo que vai aparecer aqui na tela. Ele complementa esse tema e pode trazer ainda mais clareza sobre o seu chamado espiritual. Que Deus te abençoe poderosamente. A gente se vê no próximo vídeo.